Gostaria de falar algumas coisas. Nós vamos ler João 17, de 1 a 3. João 17, de 1 a 3. Evangelho de João, capítulo 17, de 1 a 3. Todos encontraram? João 17, de 1 a 3. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu, e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Que o Senhor abençoe essa palavra. Eu achei interessante porque, evidente, a Mônica não sabia, não sabe da minha mensagem, mas colocou ao único, que fala exatamente o texto que é o texto base agora. O texto da mensagem é conhecer a Deus, porque, afinal de contas, o que Jesus disse, que a vida eterna é conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O apóstolo Paulo nos faz um alerta, lá em 2 Coríntios, não precisa abrir não, em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 4, ele diz assim: se na verdade, vindo alguém pregar e prega a outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitas um espírito diferente que não tens recebido, ou um evangelho diferente que não tenhas abraçado, a este boamente o tolerais. Então, o apóstolo Paulo já estava alertando a igreja de Corinto de que pessoas pregariam um outro evangelho. Aí se pergunta-se, como assim? Tem mais de um? É assim, tem muitos evangelhos. Você pode pregar o que você quiser. Pode pregar diferentes cristos. Nós estamos vendo em época de eleição que pessoas dizem que Jesus era comunista, ou era socialista, ou que então se atribui, já existe uma música dos Vencedores por Cristo que falava que já disse que Jesus era hippie. Então a cada novo modismo, Jesus era assim, Jesus era assado, o evangelho é isso, é aquilo. Mas esse não é o evangelho da Bíblia. Esse não é o evangelho da Bíblia. Muitos têm chegado à igreja e têm uma percepção da igreja de uma maneira totalmente diferente. Eu me lembro que, há uns 20 anos atrás, quando nós começamos a negociar com a Rússia, na época do programa espacial, em que eu trabalhava, e eu trouxe uma equipe de russos, veio aqui, e eu convidei eles para ir na igreja que eu frequentava. Era um culto bastante informal, mas um culto muito animado. Eu achei assim que eles iam adorar a igreja. Quando eles saíram, assim, nossa, isso parece um clube. Eles tiveram a visão de que a igreja era um clube, porque para eles a igreja era uma porção de ícones, velas acesas, pessoas numa liturgia toda fechada, uma reza estranha, cadenciada. Essa era a visão que eles tinham da igreja de Cristo. Quando eles viram uma igreja evangélica aqui, isso, nossa, parece um clube. No fundo, até gostei, que bom. Um clube dos filhos de Deus. Mas eles tinham uma percepção diferente. Há muitas pessoas que veem o evangelho de maneiras diferentes. Alguns chegam a dizer assim, eu tenho o meu próprio evangelho. Eu já vi gente falar isso. Eu tenho o meu próprio evangelho, o evangelho individual, que só vale para aquela pessoa. Aí pergunta-se, qual que é o evangelho de Jesus? Quem é o evangelho de Jesus? Eu lembro que, até bem pouco tempo, e ainda tem assim, tem um livretozinho chamado As 4 Leis Espirituais. Acho que todo mundo já conhece isso. E ele diz o seguinte, ele resume o evangelho em 4 pontos. Deus é amor, você é pecador, Jesus pagou os seus pecados, você precisa receber Jesus. Pum, acabou. Esse é o evangelho. Aí quando nós vemos o que Jesus acabou de dizer, sim, a vida eterna é conhecer o único e verdadeiro Deus. Opa, mudou muito. Porque eu vejo que as 4 leis espirituais, embora elas sejam válidas, elas são uma visão egoísta do evangelho. Olha, você vai para o inferno, é melhor resolver esse problema, tá? Você está pensando em você.
Jesus sabe qual é a vida eterna? É conhecer a Deus. Então eu acho que nós precisamos realmente pensar que o Evangelho é conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Eu lembro que na década de 90 surgiu um livro bastante famoso, ele ganhou muitos prêmios e ajudou muito na minha, digamos assim, num reavivamento espiritual da minha vida, que se chamava Este Mundo Tenebroso. São 2 livros, e ele ainda vende por aí. É um livro muito legal, eu gosto muito. E nesse livro, principalmente no segundo, é a luta de uma pessoa que tinha se envolvido com o ocultismo, e ela passa o livro todo tentando entender o porquê que a vida dela tinha tido tantos problemas, e em algum momento ela se sente tocada, e ela quer saber alguma coisa sobre Deus, porque ela era uma pessoa revoltada, ela tinha sua própria religião, e ela não queria saber de nada, assim, mas eu queria conhecer a Deus. E ela encontra um pastor, que evidentemente é o protagonista do livro, né? Ele está lá fazendo um trabalho de encanador, uma pessoa assim, bastante simples, né? Ela encontra com ele e ela faz uma pergunta. Ela diz assim: você conhece a Deus? Aí ele para. Acho que posso dizer que eu conheço. Ela não pergunta a ele assim: você crê em Deus? Você sabe o que a Bíblia diz? Você sabe onde é a igreja? Você sabe dizer isso? Ela assim: você conhece a Deus? É uma pergunta muito importante, que eu gostaria que cada um de nós aqui hoje, e você que está me assistindo aí da internet, você conhece a Deus? Se alguém te perguntasse assim: você conhece a Deus? Você saberia dizer? Assim, eu conheço. Assim, eu ouvi falar. Jó falou exatamente isso. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço. Qual é a sua situação? Você conhece a Deus? Se alguém chega assim: você sabe me dizer como eu acho a Deus? Você conhece Ele? Sabe apontar o caminho? Você sabe me dar uma dica como que eu encontro Deus? É como Jesus disse: a vida eterna é conhecer a Deus. Se depois de tanto tempo assim, olha, eu já ouvi falar, existe um Deus aí, olha, a Bíblia fala. Você conhece a Deus? Isso é uma pergunta fundamental para a nossa fé. E eu quero dizer algumas coisas sobre isso. Você pode até não conhecer a Deus, mas Deus te conhece. Lá no Salmo 139, que é um salmo muito conhecido e maravilhoso, ele fala coisas incríveis, quando ele diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Deus nos conhece, mesmo quando nós não o conhecemos. Deus nos conhece. Ele sabe quando nós nos assentamos, quando levantamos, sabe o que pensamos, a palavra nem chegou à boca e Ele já conhece. Deus nos conhece. Talvez muitos de nós não conheçamos a Deus, mas Ele nos conhece. E como é que eu posso conhecer? O apóstolo Paulo, ele fala lá em Romanos 1,19, que a própria natureza já dá uma dica muito importante, quando ele diz o seguinte, Romanos 1,19 e 20, porque o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, assim como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, Deus pode ser percebido primeiramente através da sua criação. Nós podemos perceber a existência de Deus e a sua maneira de agir através da criação. Isso é um primeiro passo. Em Atos, quando o apóstolo Paulo, quando Paulo está em Atenas, ele está pregando aos atenienses. Ele fala o seguinte, Atos 17, 24 a 27. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse,
pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, a respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar na terra, sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possa achar, bem que não está longe de cada um de nós. Ele começa a falar de atributos e eu tenho conversado ao longo de muito tempo com pessoas, algumas pessoas acham que podem oferecer a Deus uma vela acesa, mas Ele fez o sol. O que uma vela poderia dizer para Ele? Alguns oferecem um copo d'água. Ele criou o mar. Para que Ele vai precisar de um copo d'água? Então, há coisas, uma vez conversando assim, olha, o apóstolo Paulo diz isso, quando você oferece alguma coisa a Deus, não é a Deus que você está oferecendo, é aos demônios. Deus é o Criador de tudo, Ele não precisa de nada. Ele quer se relacionar conosco, porque somos a coroa da sua criação. E Ele nos fez para se relacionar com Ele. É exatamente isso que o apóstolo Paulo acaba de dizer. Então nós temos que ver a natureza de uma maneira diferente, que Deus é o Criador de tudo, não precisa de nada, mas Ele quer se comunicar conosco. O Salomão recebeu um conselho muito sábio do seu pai, que está em 1 Crônicas, no capítulo 28, no versículo 9. Diz assim: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, Ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, Ele te rejeitará para sempre. Esse conselho de Davi para Salomão é um conselho muito profundo. Ele primeiro reconhece a soberania e a divindade de Deus. Ele esquadrinha os corações, penetra os desígnios do pensamento e diz: se o buscares, Ele se deixará achar por ti. E se o deixares, Ele te rejeitará para sempre. Nós podemos buscar a Deus, isso é uma outra realidade muito importante. Deus quer deixar-se conhecer, Ele quer ser conhecido, cabe a nós buscarmos conhecê-lo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Está em Jeremias 29, 3. E em Jeremias 33, 1, invoca-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que ainda não sabes. Deus está interessado em se relacionar conosco. Ele quer que a gente o conheça. E Ele diz: olha, se você me buscar, eu vou me fazer conhecido. Isso é maravilhoso. Ele não apenas já nos conhece, quer que nós o conheçamos e diz: olha, se você me buscar, eu vou me mostrar a você. Perto está o Senhor de todos que o invocam em verdade. Salmo 145, versículo 18. Então eu posso conhecer a Deus. Não é impossível conhecer a Deus. É possível porque Ele já se mostra através da natureza, Ele nos conhece e Ele quer que nós o conheçamos e diz: olha, se você me buscar, eu vou me fazer conhecer. Conhecer só no sentido de que, eu conheço fulano. Quando você conhece? Encontrei com ele no trabalho. Você não conhece ele. Você o encontrou. Conhecer alguém, dizer assim, eu conheço o fulano ou a fulana, significa que você tem algum tipo de convívio. Eu não conheço alguém, assim, eu reconheci a pessoa porque eu vi ele numa foto. Mas vendo uma foto, eu não conheço aquela pessoa. Eu não sei quem ela é. Talvez eu tenha uma foto, mas eu só conheço, assim, eu conheço. Quando eu convivo com a pessoa, eu sei o que ela pensa, sei como ela reage, sei suas opiniões. Para você conhecer a Deus, você tem que buscá-lo. Ele se fará conhecer e nós precisamos conviver com Ele para começar realmente a conhecê-lo. Saber o que Ele pensa, saber como Ele age. Saber o que Ele pensa e como Ele age está mais fácil. Está aqui. Está escrito. Ele deixou escrito sua palavra. Nele Ele diz o que Ele quer, como Ele age e há milhares de exemplos de como Ele tratou as pessoas, e nós podemos aprender muito com isso.
Mas também nós podemos ter a nossa própria experiência com Deus, no nosso viver diário, colocando em prática aquilo que Ele nos ensinou e questionando, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida, especificamente agora, sobre esse assunto ou sobre aquele assunto, e Ele vai falar conosco. Da mesma maneira que agiu com aquelas pessoas que estão na Bíblia, vai agir conosco. E nós, então, aprendemos como ele reage. Eu conheço, eu sei o agir de Deus, ele costuma agir dessa maneira, ele costuma falar dessa maneira, esse é o nosso Deus. Por quê? Porque eu conheço, eu sei como, eu tenho convivência com ele, faço sua vontade e ele é fiel. Aí eu não faço e ele continua fiel, a palavra de Deus diz isso, ele é fiel mesmo quando nós somos infiéis. Esse é o nosso Deus, esse é o jeito dele agir, ele vai cumprir a sua palavra. Nesse procedimento de conhecer a Deus, nós descobrimos 3 coisas importantes. Se eu me chego a Deus, eu começo, realmente me chego a Deus, conheço a sua palavra, eu descubro 3 coisas importantes. A primeira delas, eu sou importante para Deus. No Salmo 8, versículo 4, diz assim, olha, você nos fez menor, um pouco menor do que os anjos, de glória e honra o coroaste. Eu já contei aqui para os irmãos uma experiência não muito agradável que eu tive quando era jovem, recém-convertido. Eu encontrei com o Hare Krishna na rua. Naquela época estava muito em moda. Isso lá no Rio de Janeiro, na Praça Sans Pena, na Tijuca, um lugar muito movimentado, o sujeito todo vestido de branco, com um cabelo raspado, uma trancinha e tal. E ele veio assim para mim, assim, o que é você diante de Deus? Que não, ele perguntou assim, o que é o homem? O que é o homem? Ele perguntou você, o que é o homem? Aí eu olhei para ele assim, o homem é a glória e a coroa da criação de Deus. Aí ele ficou meio assim, parou, deu uma parada assim, pois eu sou como pó aos pés de Krishna. Eu disse, pois é, você é pó e eu sou a coroa da criação de Deus. Uma diferença bem grande, não é? Mas aí começou a juntar gente na rua, você é melhor sair daqui, isso não vai terminar bem, né? Aí saí, mas veja, ele tinha uma ideia de que ele era um nada. Nós somos pó, a Bíblia diz que nós somos pó, mas diz também que nós somos feito coroa da criação de Deus. Nós somos importantes para Ele. Só que tem um problema. Em Isaías, no capítulo 59, de 1 a 2, ele fala uma outra coisa, que os nossos pecados fizeram e fazem separação entre nós e Deus. Aí a gente começa a conhecer, por que eu não tenho um contato normal com Deus, ou uma convivência normal? Porque o meu pecado faz separação entre nós e Deus. Assim, opa, então agora eu entendi. Eu entendi por que eu tinha tanta dificuldade de conhecer a Deus. Porque a minha vida de pecado faz essa separação. E também aprendo em João 3,16, que Deus nos ama tanto que Ele resolveu a situação do pecado entregando o seu próprio filho para que esse mal fosse resolvido. Então eu começo realmente a conhecer, eu sou importante, mas eu pisei na bola, mas Deus me ama tanto que Ele preparou o caminho de volta. Preparou o caminho de volta. Então, o real conhecimento de Deus nos leva a Jesus. É natural, se eu conheço a Deus, se eu entendo o mover de Deus, me leva a Jesus. A ponto de Jesus, lá em João, no capítulo 14, versículo 9, disse para os seus discípulos assim, olha, quem vê a mim, vê o Pai. Ele disse, olha, eu queria, Jesus disse, eu vou para o Pai, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Assim, como assim mostra o Pai? Você já está vendo. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou a expressão de Deus que você possa entender. Agora eu posso entender melhor de que Jesus é a expressão de Deus para que nós o entendamos. Conhecer a Deus nos leva a Jesus. E é um processo de conhecer a Jesus, tem um lado fácil e um lado difícil. Isso é importante que a gente perceba. Tem um lado fácil e um lado difícil. O lado fácil é que nós temos as palavras de Jesus registradas, então a gente pode conhecer muito bem. A gente conhece a Jesus e, por isso, conhecemos a Deus, porque nós temos as palavras dele registradas nos evangelhos. E é difícil, porque vai contra a natureza.
Eu me lembro que eu comento muito quando eu era jovem crente, cantava-se uma música assim: olha o sol, o dia clarear, em tudo vejo Deus, o que é meio perigoso, em tudo, a natureza toda diz que em Jesus eu posso confiar. Eu disse, essa música está errada. Essa música está errada. A natureza não diz que em Jesus eu posso confiar. A natureza me leva a pecar. A minha natureza é pecadora. Se dependesse da natureza, eu jamais procuraria Jesus. Ou assim, hã? Não, você está sendo muito revoltado. E não sei o que. A natureza não me mostra nada. Olha o que as pessoas estão agindo pela natureza. Quem vai para Jesus? Somente pela ação do Espírito Santo. A natureza não me leva a ir a Jesus. A minha natureza pecadora me leva a pecar. Então nós temos algo assim, olha, não é natural ir até Jesus. Não é, porque a minha natureza pecadora mantém um afastamento entre eu e Deus. Somente através do Espírito Santo é que nós podemos seguir assim, vai por ali que o caminho é ali. Esse é um caminho estreito. A minha natureza me leva para o caminho largo. Essa que é a verdade. Satanás usa as coisas da natureza próprio, assim, olha, o mundo está entregue a Satanás. Se eu for depender das coisas do mundo, eu vou seguir o seu príncipe, o príncipe deste mundo, a Satanás. Então não adianta dizer, siga a natureza que você vai encontrar Jesus. Não vai nada, você vai encontrar o príncipe dela, Satanás. Mas Jesus, em 1 João 3,8, ele veio, entre outras coisas, para destruir as obras do diabo. Ele veio para nos salvar, ele veio para restaurar todas as coisas com Deus. E veio para destruir as obras do diabo. Ele veio para nos ajudar a restaurar a comunhão com Deus. 2 Coríntios 5,19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então é isso. Nós ficamos sabendo que em Jesus a nossa reconciliação está garantida. E nós podemos, através do poder sobrenatural que emana da cruz, voltarmos para Deus e estar conhecendo a Ele no seu dia a dia cada vez mais. É interessante porque, quando nós falamos de um outro evangelho, é porque Satanás está oferecendo outras soluções, às vezes até mesmo através da igreja. Soluções do tipo assim, não existe pecado, é um desequilíbrio, você precisa buscar o equilíbrio, ou então você tem um problema, não, você tem um problema, é um pecado, e esse pecado te afasta de Deus, e eu não vou me purificar, seja através de reencarnações, muito menos de obras que eu possa fazer para compensar o meu pecado. É como se eu tivesse uma balança, tem os pecados de um lado, boas obras do outro. Então eu vou fazer bastante boas obras para compensar as ofensas que eu fiz a Deus e ao meu próximo através dos meus pecados. Conheço pessoas assim. Conheço pessoas que são pessoas terríveis, fazem um mal a todas as... Aí depois, não, no fim de semana eu vou me associar a uma instituição de caridade e vou ajudar o sofrimento das pessoas. Aquilo ali é uma tentativa de fazer um balanço entre as más obras e as boas obras. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? O lado mal sempre vai ganhar. O lado do pecado sempre vai pesar mais. Nós jamais vamos conseguir boas obras o suficiente para compensar as nossas más ações ou o nosso distanciamento de Deus. Algumas outras ideias, assim, não, sabe, você não se preocupa, não, você também é um pedaço de Deus. Existem algumas correntes filosóficas que dizem o seguinte, olha, você não precisa se preocupar, não. Você é parte de Deus. No fundo, se você for no caminho certo, você vai virar Deus também. Você é parte de Deus. Tem filosofias assim. Ou então, assim, não se preocupe, o astral vai comandar a sua vida, o mundo espiritual vai comandar tudo, fica tranquila. Não, a Bíblia não diz que é para ficar tranquilo, não. Aliás, eu vi uma frase muito interessante, né? Se você está tranquilo é porque está mal informado. Você está mal informado. O nosso destino é o inferno. Pode ser politicamente incorreto dizer isso, pode ser palavra de intolerância, que está muito em moda essa palavra intolerância. Na minha época de jovem era, você é muito radical. A Bíblia é um livro intolerante, a Bíblia é um livro radical. Ela não tolera o pecado. E ela diz que Deus vai punir o pecador.
Mas ela também diz que Deus ama o pecador. E Ele quer que a sua justiça seja colocada de alguma forma, e essa forma é Jesus. E Ele disse, eu vou restaurar a sua vida de tal forma que o pecador pode se tornar um santo. E ele vai chegar na minha presença santificado por causa do sangue de Jesus. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Que nós podemos ser santificados pelo sangue de Jesus. Eu sou o caminho, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o Evangelho. Conhecer a Deus, conhecer a Jesus, a quem Ele enviou, que é para a restauração da nossa vida, para que nós possamos, de fato, conhecer o Pai. Amém? Que possamos, então, estar buscando conhecer a Deus, e nós vamos fazer isso através do Seu Filho. Pai, obrigado pela Sua palavra, que ela possa falar ao nosso coração, que ela possa mudar o nosso coração. Possamos aprender a buscar-te, aprender a conhecer-te, vem fazer-te conhecido em nossas vidas, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.